A paz do Senhor para todos. Trazer uma palavra para nossa edificação neste momento. Quero falar sobre a lei e a graça. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não é pelas obras. A salvação nós vemos que é pela graça de Deus. Nós vemos que existe a lei, existe a graça. Para que serve a lei? A lei serve para mostrar o pecado, e a graça mostra o amor de Deus por nós, o perdão de Deus por nós. Então a lei, nós comparamos a lei com o sinal de trânsito. Existe o verde, significa passar livremente, o amarelo significa atenção e o vermelho significa proibido passar. Nós vemos quando Adão, Deus criou o homem lá no jardim do Éden e disse livremente: poderei comer qualquer fruto que está no jardim, agora menos um que estava no meio do jardim, desse não podereis comer. Então, atenção, não poderei comer. É o amarelo. O verde poderia comer qualquer tipo de fruto, mas atenção, que está no meio do jardim, não podereis comer, porque no dia que comer, morrerás. O vermelho, proibido comer. Mas Deus fez o homem com livre-arbítrio, e o livre-arbítrio, o homem tem escolha de obedecer a Deus ou não. Então, no dia que ele comesse do fruto, ele morreria. Mas a Bíblia diz que Adão desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido. E a Bíblia diz que através de um homem veio o pecado. E através de um só homem também veio a salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que através da desobediência de Adão veio as consequências. As consequências é que o pecado de Adão passou para todos. Nós vemos Romanos capítulo 23, versículo 3, versículo 23. E também Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. E Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então é a consequência do pecado, a desobediência. Existem três tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. Então foi essa as consequências que veio através da desobediência de Adão. Morte espiritual. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, que há uma barreira de separação entre Deus e o homem. E essa barreira de separação por causa do pecado. E também nós vemos a morte física. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. A alma que pecar, esta morrerá. Então quando o homem pecou, veio a morte física. Adão morreu com 900 e poucos anos. Então existe a morte espiritual, separada de Deus. Existe a morte física, que é a morte do corpo. Existe a morte eterna, que é separadamente, eternamente de Deus. Nós vemos que o pecado de Adão atingiu todos os seres humanos. Também atingiu os animais, as plantas e também a terra, por causa do pecado de Adão. Adão também foi expulso do paraíso. Então veja só a consequência do pecado. Adão foi expulso do paraíso. Também Adão teve uma sentença. Deus deu a sentença a Adão, a Eva e também a serpente. De Adão, Deus disse assim: do suor do teu rosto comerás o pão. Então, Adão já trabalhava naquela época? Já. Mas o trabalho de Adão não era fardo, pesado. Era simplesmente cuidar dos animais. Então, era o dia a dia, trabalho leve. Mas, por causa do pecado, ele disse: do suor do teu rosto comerás pão. E para Eva disse assim: com dor terás filho.
Eva ia ter filho? Sim, porque Deus disse assim para Adão: crescei e multiplicai. Então, Eva ia ter filho, mas depois do pecado, Deus aumentou a dor e disse: com dor terás filho. Então, foi a consequência, o resultado do pecado, a desobediência. E para a serpente, Deus disse: comerás pó. E também Deus disse assim: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus já fez uma promessa lá no livro de Gênesis. E diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente esta te ferirá a cabeça e tu ferirá ao calcanhar. Então essa promessa já estava lá em Gênesis, já apresentava Cristo, que Cristo, quando viesse, ia destruir a serpente, que significa Satanás. Nós vemos que Romanos capítulo 5, versículo 13, diz assim: mas o pecado não é imputado, e havendo lei do pecado. Romanos capítulo 4, versículo 15, porque onde não há lei, também não há pecado. Então, se não houvesse a lei, também não existia o pecado. Por isso que Deus veio, através de Moisés, ele deu a lei, para que através da lei nós sabemos que existe o pecado. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça veio por Cristo. Nós vemos no livro de João, capítulo 1, versículo 17. Mas também a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: é evidente que pela lei ninguém será salvo e justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, pela lei, ninguém será salvo diante de Deus, porque ninguém pode ser justificado pela lei, mas a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Então, nós sabemos que pela lei ninguém será salvo. Também em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldito por nós, para que a gente possa ter a salvação, nos resgatando da lei da maldição. Então Cristo veio para cumprir a lei e trazer a graça para nós. Nós vemos em Tiago capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque qualquer que quer guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de tudo. Então, quando a pessoa diz que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, é culpado de tudo, porque ninguém consegue guardar toda a lei. Só Cristo que veio e conseguiu cumprir toda a lei. Nós vemos em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade entre nós. Agora o versículo 9: mas se nós confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, quem é que pode guardar toda a lei? Ninguém. Ninguém consegue guardar toda a lei. Agora, para que serve a lei? A lei serve para que a gente possa saber o pecado, porque sem lei não pode ser punido o pecado, mas através da lei nós sabemos o que é certo, o que é errado. Mas pela lei ninguém será salvo, porque ninguém pode cumprir toda a lei. Agora, nós somos salvos através de quê? Através da graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E o que significa graça? A graça significa
favor imerecível, quando ninguém merece. A graça significa a misericórdia de Deus na nossa vida. A graça significa perdão de Deus. Então, nós somos salvos através da graça. A graça de Deus foi manifestada através do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no Antigo Testamento, que era a lei, quando as pessoas pecavam, o sacerdote, ele fazia os sacrifícios de animais, matando aquele animal, fazendo sacrifício pelo pecado do povo. E aí tinha que ser morto um animal para a expiação do pecado do povo, para cobrir o pecado. Mas a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque no Antigo Testamento tinha que ser morto um animal para fazer sacrifício pelo pecado da humanidade. E Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Nós vemos que quando Jesus veio, ele veio para cumprir a lei e trazer a graça. Assim como, por exemplo, pegar aquela mulher no seu próprio ato de adultério, levar até a presença de Jesus e disser: mestre, essa mulher foi apanhada no seu próprio ato de adultério. E na lei manda que ela seja apedrejada, porque na lei tem que ser apedrejado até a morte, pegar a sua mulher no seu próprio ato de adultério. Mas a Bíblia diz que Jesus estava ali para cumprir a lei, mas Jesus estava ali para também trazer a graça. E quando aqueles homens insistiram e disseram: mestre, que esta mulher seja apedrejada, porque na lei está escrito que ela tem que ser apedrejada. Então, na terceira vez, a Bíblia diz que Jesus, em silêncio, escrevia no chão. Depois Jesus diz assim: atirai a primeira pedra que não tiver pecado. E a Bíblia diz que do mais velho até o mais novo, todos saíram da presença ali de Jesus, daquela mulher, porque todos tinham pecado. Então Jesus olhou para ela e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? Ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: nem tampouco eu. Vai e não peque mais. Então significa o quê? A graça de Deus na vida desta mulher. Jesus disse: atirai a primeira pedra que não tiver pecado. Todos tinham pecado. E só ficou Jesus e aquela mulher. E agora é a graça de Deus ser manifestada, o perdão de Deus. E Jesus disse: vai e não peque mais. Nós vemos que Jesus também manifesta a graça dele, que é a misericórdia, na vida de Zaqueu. Quando Zaqueu era um homem publicano, cobrador de impostos, conhecido como fariseu e roubador. Mas a Bíblia diz que Zaqueu desejou ver quem era Jesus. Subiu numa árvore, Jesus passou ali, olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu alegre, levou Jesus para a sua casa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu se arrependeu. Ele disse: Senhor, aquele que eu tenho fraudado, tenho roubado, eu vou devolver quadruplicadamente. Quando disse isso, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então significa a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Jesus perdoa Zaqueu, o publicano. Por quê? Por causa da sua atitude, porque Zaqueu se arrependeu. Nós vemos também que a graça de Deus também foi manifestada ali na cruz do Calvário, quando aquele ladrão malfeitor se arrependeu dos seus pecados. Que a Bíblia diz que tinha dois malfeitores, uma à direita e uma à esquerda, mas o que estava à sua esquerda começou a blasfemar de Cristo. A Bíblia diz que eram os dois que blasfemavam, mas um se arrependeu. Quando ele se arrepende, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus vê ali um coração arrependido, um coração pedindo misericórdia. Então Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a graça de Deus é manifestada naquele exato momento na vida daquele homem que estava ali sendo crucificado. Já tinha sido julgado pela sociedade. Todos condenavam ele.
Quem era crucificado ali na cruz eram malfeitores. Então todos já tinham crucificado, julgado a sua causa. Mas a Bíblia diz que Jesus, como ali, com a graça, foi manifestada quando viu um coração arrependido. Nós vemos onde tem um coração arrependido, Jesus entra com misericórdia e perdão. E Jesus disse naquele exato momento: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a graça de Deus, é a manifestação do amor de Deus na vida daquele que se arrepende. Nós vemos também na vida de Saulo. Saulo era perseguidor de crente, e ali a Bíblia diz que Jesus teve um encontro com Saulo, e quando Saulo se converte, se torna Paulo, o pregador do Evangelho. Anunciava agora Paulo as boas novas. Paulo era um homem religioso, cumpridor da lei, da sua religião, mas não tinha o conhecimento da palavra. Mas a Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Paulo foi liberto conhecendo a verdade, que é Cristo. E aí a graça de Deus foi manifestada na vida de Paulo. Paulo agora se converte e prega agora o Evangelho. Jesus, o Salvador do mundo. Nós vemos também em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim que a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O poder de Deus significa o amor de Deus na vida daqueles que buscam a Deus e se arrependem dos seus pecados. Jesus está pronto para perdoar, transformar. Então é a graça de Deus. A graça de Deus significa favor imerecível quando ninguém merecia. Então Deus, ele ama o pecador. Nós vemos no livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então o amor de Deus é manifestado através do seu Filho Jesus Cristo. O Pai dá o seu único Filho, o Filho dá a sua própria vida, trazendo salvação para a humanidade. E quando a pessoa se arrepende de coração, Deus perdoa. Quando você confessa os seus pecados e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que a graça de Deus é manifestada na tua vida. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se nós confessamos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. No livro de João, capítulo 3, versículo de 1 ao 3, a Bíblia diz que Nicodemo era um homem religioso, homem dedicado à lei, mestre de Israel, mas quando teve encontro com Cristo, Jesus disse: é necessário nascer de novo, é necessário ter o conhecimento da graça, ter a revelação da graça, que é a misericórdia de Deus. O novo nascimento significa mudança de vida, transformação de vida. Nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se agora significa um novo pensamento, um novo andar, um novo caráter, é uma mudança de vida. Então, quando a graça de Deus alcança o homem, transforma a vida do ser humano. Nós vemos que transformou a vida de Paulo. Paulo era um homem que o povo temia Paulo, mas agora houve uma mudança na vida de Paulo. A graça de Deus, ela alcança todos aqueles que querem ter um encontro com Cristo, que querem salvação. Então, terminando essa palavra, eu quero dizer que pela lei ninguém será salvo, porque ninguém pode cumprir toda a lei. Mas a Bíblia diz que a graça de Deus é manifestada para aquele que busca a salvação, perdão de Deus. Então eu quero dizer que a graça de Deus quer te alcançar, quer perdoar os teus pecados. Não importa o teu passado, o que importa é um coração arrependido e querendo misericórdia. E eu quero dizer que a graça de Deus é manifestada trazendo perdão para a tua vida. Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. E eu posso dizer que Deus ama o pecador, mas amar não significa concordar com o seu pecado. Deus ama todo tipo de pecador, mas Deus não ama o pecado, porque o pecado aborrece a Deus. Mas quando tem um coração arrependido, Deus está pronto para perdoar, porque a graça de Deus é manifestada na vida daqueles que se arrependem do seu pecado. Amém?
Que Deus nos abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus.